Boa noite, irmãos. A paz do Senhor, amém? Nós vamos iniciar mais um culto de ensino, né? Mais um estudo sobre o manual da Igreja do Nazareno. E hoje nós vamos dar continuidade à parte 3. Isso, a parte 3, o Pacto de Conduta Cristã, título 2, que é a santidade da vida humana, né? Só recapitulando aqui o que nós estudamos na aula passada, no culto passado, falou sobre a vida cristã em si, né? A vida de santidade, não somente na igreja, mas também no nosso dia a dia. Falou um pouquinho sobre as bases da vida cristã, que segundo a Bíblia, né, nós cremos nos 10 mandamentos, né, baseados nos ensinamentos de Jesus Cristo, do Novo Testamento, e no Sermão da Montanha, que são 2 preceitos aí que fala da vida humana quase que por completo, né? Aborda todo o tipo de comportamento humano. Se você for seguir o Sermão da Montanha, você vai saber ali, vai seguir todos os preceitos que Jesus quis passar, né, para a igreja do Senhor, né? Nós vimos também que a igreja prega uma mensagem atual, né, não atualizada, né? Aí a gente corre o risco de falar que a Bíblia tem que ser atualizada. Não, a Bíblia, ela é a palavra de Deus e ela continua, né, sendo a palavra de Deus. Tudo aquilo que Deus, como o pastor falou na aula passada, tudo que Deus escreveu que é pecado no passado, também é pecado hoje, né? Mas não que nós estamos atualizando a palavra, mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela é atual nos dias de hoje também. Como foi para o povo de Deus no passado, é para a igreja do Senhor hoje também. Então a igreja prega uma mensagem contextualizada, não é? Nós vimos também que o amor, né, a caridade, o ministério de compaixão constitui um aspecto fundamental da vida cristã. Todo crente que se preze, né, que tem Cristo como seu Senhor e Salvador, ele deve estar envolvido, né, nesse ministério de compaixão, não somente no trabalho da igreja, mas no seu dia a dia também. O amor, né, a caridade tem que fazer parte das nossas vidas. O novo nascimento resume-se então nas práticas que devem ser evitadas e os atos redentores de amor que devem ser realizados. Então, quando fala resume-se, não é que a gente está diminuindo o valor do novo nascimento. Na verdade, é uma questão didática aqui, né? Nós estamos estudando, né, um culto de ensino, então, é uma palavra pedagógica. Quando a gente fala assim, vamos resumir o que nós aprendemos. Resume-se que quando a pessoa nasce de novo, né, tem uma nova vida em Cristo, então ela começa a evitar algumas práticas que antes se praticava e começa então a ter atitudes de amor, redentoras de amor. Isso é o novo nascimento. E a vida de Cristo é um exemplo fundamental, ou o único exemplo que nós devemos seguir, né? O exemplo perfeito. A vida de Cristo é o parâmetro da nossa vida cristã. Então, nós vimos tudo isso na aula passada, né? A comparação entre o novo homem e o velho homem. Hoje nós vamos dar continuidade nesse estudo, falando da santidade da vida humana. E eu subtitulei esse título, Santidade da Vida Humana, um subtítulo escrito na prática. Porque se na primeira parte, que nós vimos na quinta-feira passada com o pastor, falar de santidade, falava do comportamento, da mudança de vida da pessoa, agora nesse capítulo aqui, nessa parte, santidade da vida humana, vai falar como isso impacta nas relações sociais, né, no dia a dia, nas questões polêmicas do dia a dia. Como que o cristão que segue a Cristo, o cristão que preza pela santidade, né, ele reage diante das questões da sociedade, não é? Como nós falamos aqui em outro tempo, a igreja, ela não é uma entidade espiritual apartada do mundo, apartada da sociedade, mas ela é uma igreja que faz diferença na sociedade. Quem vai fazer a diferença na sociedade? Eu e você, que somos cristãos, que conhecemos a palavra
e nós estamos lá no meio da sociedade, então nós vamos ser o sal da terra e a luz do mundo. Para a gente começar, vamos orar, depois ler um texto base desse capítulo 3, né? Fique em pé no seu lugar, vamos orar para a gente iniciar então essa lição de hoje. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo, obrigado pela oportunidade de continuarmos aqui, ó Deus, pensando, falando, estudando, aprendendo da Tua Palavra, e sobre esse tema, Pai, de santidade, ó Pai, que muito é importante para nós como cristãos, ó Deus, e muitas vezes nós colocamos peso, ó Pai, sobre outras pessoas, colocamos peso sobre nós mesmos, e muitas vezes, ó Pai, o que nós precisamos é da Tua Palavra, do Teu conselho, é do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Então, ó Pai, que Teu Espírito, que é santo, possa trazer esse conceito de santidade, ó Pai, e as atitudes de santidade sobre a nossa vida. Em nome de Jesus, que nessa noite o Teu Espírito nos conduza neste ensinamento e que nós possamos entender, compreender, conhecer, ó Pai, aquilo que o Senhor pensa sobre alguns fatos da sociedade com relação, ó Pai, à palavra de Deus. Então, vem neste lugar, Espírito Santo, fique à vontade no nosso meio e nos ensina, baseado, ó Pai, na Tua Palavra e no manual, ó Pai, dessa igreja que foi elaborado, baseado na Palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Podem se assentar, fique à vontade. Como nós introduzimos aqui, né, antes da oração, a primeira parte desse estudo, né, o pacto, né, de santidade, de vida cristã, ele se divide em alguns tópicos. O primeiro tópico foi na aula passada, falando sobre a vida cristã. Então, como que eu e você devemos viver uma vida de santidade. Abra sua Bíblia comigo, no livro, na carta aos Efésios, capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão precedentes da verdade. Amém. Glória a Deus. Então aqui fala de uma nova vida, né? De um novo homem. E eu não vou repetir, né, o que foi falado na aula passada, mas na aula passada a gente falou do comportamento nosso como nova criatura, o que nós devemos fazer e o que nós devemos nos abster, né, o que nós não devemos fazer. A vida em santidade com Deus, ela não se resume apenas em o que pode e o que não pode, né? A igreja, ela foi muito taxada como como alguém que impõe regras, né? Ah, você pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Ah, você tem que vir de saia e o outro tem que vir de calça jeans. Um pode pôr brinco ou não pode pôr brinco. Então, a história da igreja foi marcada, né, por alguns dogmas criados pelo próprio homem, muitas vezes, né? Mas, como foi falado na aula passada, em algum tempo atrás, até ir ao cinema era proibido. Ter televisão em casa era coisa do capeta. Então, a igreja foi taxada nesse período histórico aí como um lugar que não pode nada, né? A palavra do Senhor fala de uma liberdade, mas uma liberdade em Cristo. Nós podemos sim todas as coisas naquele que nos fortalece, em Cristo Jesus.
Mas o que fala de santidade, fala de coisas que, a mudança real na nossa vida, né? Não é simplesmente o que pode e o que não pode fazer, mas quando a gente tem uma nova vida, somos revestidos, né, de um novo homem, de um novo espírito, nós automaticamente nós deixamos de praticar algumas coisas e começamos a praticar outras coisas. Nós chamamos isso dos atos redentores da salvação, né? Atos redentores de amor. Nós começamos a praticar coisas boas pelo Espírito Santo que é em nós, pela transformação que houve na nossa vida, e não por dogmas ou por legislação, não é? Se hoje nós obedecemos a Deus, né? Alguém um dia falou, se nós obedecemos a Deus somente com medo de ir para o inferno, então é para lá que nós vamos. Agora, nós temos que obedecer a Deus por amor a Ele, né? Porque nós cremos e acreditamos numa nova vida com Deus, e não somente por medo ou por cumprir regras. E hoje nós vamos falar sobre a santidade da vida humana. É uma continuação, né, do que foi falado na semana passada, mas agora, qual é a relação desse santo, desse crente, hoje, com a sociedade? Então, a igreja do Nazareno tem o seu manual, e aí tem alguns textos que eu vou ler com vocês aqui. Por exemplo, nesse tópico, santidade da vida humana, diz que a igreja do Nazareno acredita na santidade da vida humana, e ela empenha-se em lutar contra algumas coisas. Então, qual é a nossa posição diante, por exemplo, de alguns temas polêmicos da sociedade? Hoje nós vamos falar sobre o aborto, sobre pesquisas com célula-tronco, a eutanásia, a negação do tratamento médico. São 4 pontos que nós vamos falar aqui, não é? Então, talvez você pense, vai falar de aborto, pesquisa com célula-tronco, né? O clone, já ouviu falar do clone? Clonagem da ovelha Dolly? Né? Então, nós vamos falar alguma coisa aqui, mas não parece um tema pesado, né? Mas a gente vai tentar, baseado na palavra de Deus, baseado no estudo do manual, nos posicionar diante dessas questões, não é? Muitas vezes somos requeridos lá fora, conversamos com pessoas, e elas perguntam para nós, o que você acredita, como você vê essas questões. Então, para nós aqui, nós vamos, baseado na palavra de Deus, no manual da igreja, saber o que a igreja pensa sobre isso. Por que foi feito o manual? Justamente para ter um padrão, não é? Tem uma igreja, uma denominação, e eles devem seguir. Imagina quantas igrejas nós temos hoje. Eu estava vendo o vídeo do pastor Manuel, acho que cerca de mais de 800, 900, bastante, né? Muita. Imagina cada igreja seguindo o que der na teia dela, né? Vou seguir dessa forma, o outro segue da outra forma. Não. A igreja de Nazareno é mundial, e esse manual, ele é mundial. Então, é uma maneira, né, de seguir uma linha de pensamento, né? Imagina a mesma conduta. Sim. Mesma conduta. Isso. Imagina você vai na igreja você está aqui na igreja de Nazareno e você muda de cidade por algum motivo. Você vai lá na outra igreja. Deveria ensinar a mesma coisa que se ensina aqui. As resoluções de problemas que se resolvem aqui deveriam ser as mesma conduta que resolveria lá, né? A gente sabe que nem sempre é possível, mas a criação desse manual foi com esse objetivo, que as igrejas pudessem, os pastores, líderes, pudessem ter uma orientação para orientar o povo de Deus, né? Então, por exemplo, hoje você vai receber uma direção aqui de como lidar com esses assuntos. E aí, cabe a você, né, seguir esses padrões ou não, né? Então, vamos lá, começar pelo primeiro ponto, o aborto. No manual está escrito assim, o aborto induzido, né? Tem o aborto que pode acontecer de maneira inesperada, espontâneo, né? Contra isso a gente não tem como agir, né? Acontece de uma hora para outra, não tem como controlar, né? Agora, é uma questão de saúde, né? De doença, alguma coisa assim. Aí acontece o aborto espontâneo. Agora, o aborto induzido, a igreja do Nazareno afirma
a santidade da vida humana como estabelecida por Deus, o Criador, e crê que essa santidade se estende à criança que ainda não nasceu. Não é? Se eu, né, você como mãe, vive uma vida de santidade, você está concebendo aí seu filho, essa santidade se estende também a essa criança que mesmo que ainda não nasceu. A vida é uma dádiva de Deus. Por isso acreditamos que a vida humana precisa ser respeitada e protegida a partir do momento da sua concepção. Abra comigo sua Bíblia em Salmo, no Salmo 71. 71. Salmo 71, verso 6. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Aqui o salmista falando, né, que confia em Deus desde o nascimento e que do ventre da sua mãe fora tirado. Salmo 139, versículo 13. Salmo 139, versículo 13. Pois tu formaste o meu interior, tu tecestes no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E Jeremias 1,5 fala que o Senhor o chamou como profeta das nações desde o ventre da mãe dele. Então, aqui fala desses 3 textos que nós lemos, fala de um relacionamento do homem com Deus desde a concepção. Nós entendemos, a igreja entende que a vida com H, né, há de haver a vida desde a concepção. Concebeu a criança ali, ainda na barriga da mãe, já existe uma vida pulsando. É possível ouvir ali o movimento da vida, as células sendo formadas, né, os ossos sendo formados, o coraçãozinho batendo. Então, a vida mesmo no ventre da mãe. E esses textos que nós lemos, nós vemos que Deus já se relaciona com o homem mesmo lá no ventre da mãe, né? Deus chama no ventre da mãe, Deus vê, assiste no ventre da mãe, Deus dá forma ali no ventre da mãe, nada é obscuro a Deus. Então, se Deus tem esse relacionamento com a criança lá na barriga da mãe, quer dizer que Deus já considera essa criança, já considera esse ser como sendo vida, como sendo filho dele. Então nós temos que respeitar. O manual da Nazareno fala então que por isso, por essa crença, porque nós cremos nesses textos que nós lemos, porque nós cremos que Deus nos formou desde o ventre, porque nós cremos que há um relacionamento já com Deus ali no ventre, a vida, né? O Senhor soprou nas narinas de Adão e deu vida para ele, alma vivente, ele já respira, ele já está, o coração já está batendo. Então ali dentro, já da barriga da mãe, a criança já recebeu o sopro de Deus, já recebeu a vida de Deus. Então essa deve ser respeitada, de acordo com essa crença nossa, não é? Então a igreja se opõe ao aborto induzido por qualquer meio, por conveniência pessoal ou controle populacional. Opõe-se ainda a leis que permitam esse aborto. Então a igreja deve se opor, né? Não concordar, não achar bonito com aquilo que está sendo votado na Assembleia Legislativa, né? Com relação ao aborto. No México?
Olha, então, tá próximo de chegar. Uma luta grande, né? E aí, o que se desenha, né, hoje na política mundial é a depravação, né? É a liberação de tudo, liberação da maconha, liberação do aborto, liberação da união homoafetiva. O que o homem sem Deus pensa vai se degradando cada vez mais, né? Então, nós não podemos esperar nada do governo humano, mas se apoiar em Deus e se manter firme nas convicções, né? Nós lemos aqui que Deus preza pela vida desde o ventre, então nós temos que pregar isso, nós temos que se opor a essas legislações também, né? Mas nós somos cientes também que há situações em que, raras, mas pode acontecer, da mãe lá tá dando à luz a um filho e de repente por uma complicação médica ou por questões de saúde, há de que escolher entre a criança e a mãe. E aí a igreja ensina, né, e tem um manual que nos instrui que após uma opinião médica segura e um aconselhamento cristão adequado, aí sim nós podemos concordar com uma interrupção da vida ali, da criança, né, entre a mãe e a criança, né, se houver a escolha pela criança, né, o aborto ali na hora, por questões de saúde, de preservação da vida da mãe, nós concordamos que, nesse caso, sim, aí pode acontecer o aborto, né, mas é numa situação rara, é uma exceção, né, e depois de um conselho médico, né, opinião médica segura, e depois também de um aconselhamento cristão adequado. Né? Aí sim você pode escolher entre uma vida e outra, mas a regra geral é que nós somos contra o aborto. O aborto e a responsabilidade social. Essa oposição não é simplesmente se opor, né? Dizer assim, eu sou contra o aborto, tá? Porque eu sou cristão, porque eu sou da igreja de Nazareno, sou contra o aborto. Mas e aí, o que você vai fazer? Né? Eu tenho uma responsabilidade social quanto a isso. E aquela gravidez indesejada, né? Que vem de um abuso, que vem de uma situação que a mãe não queria, talvez uma gravidez na adolescência, né? Fruto de uma maldade de um homem, de um abuso. O que nós vamos fazer diante disso? A oposição quanto ao aborto, ela é responsável. Ela não é simplesmente, eu sou contra o aborto, pega a sua criança e se vira, vai cuidar dela lá do jeito... Imagina, uma criança de 16 anos. Outro dia teve uma notícia sobre essa aí, né, sobre o aborto de uma criança que foi abusada pelo tio. E aí estava discutindo, aborta ou não aborta, aborta ou não aborta. Qual que é a posição do cristão, então, quanto a isso? Nós somos contra o aborto, mas qual é a responsabilidade nossa? Nós vamos simplesmente dizer, não, você, criança de 16 anos, não pode abortar, se vira, vai ter seu filho. Não, de maneira nenhuma. A nossa responsabilidade como igreja, como cristãos, não falo somente igreja e instituição, mas nós como seres humanos, eu lá no meu contexto social, você no seu contexto social, se você se depara diante de uma situação dessa, qual que é a sua posição? Sou contra o aborto, mas eu tenho que promover meios para cuidar dessa criança, né? Não somente da criança que está no ventre, mas da criança que está tendo essa criança. Eu tenho que dar apoio psicológico para essa menina de 16 anos, apoiar a família, né? A igreja é a favor disso, ele é contra o aborto, mas é uma oposição responsável, né? O nosso compromisso e apoio a programas destinados a proporcionar cuidados adequados a essas mães, né? E as crianças também. Depois dela ter essa criança, qual é o apoio que nós vamos dar, né? A crise de uma gravidez indesejada pede que a comunidade de crentes, né, representada apenas por aqueles quem seja apropriado o conhecimento da crise, né? Não é que vai expor a menina para todo mundo, mas, como eu falei, dentro do seu contexto, dentro do meu contexto, dentro da igreja, né, daquela comunidade que conhece aquela situação, da criança, por exemplo, de 16 anos, que está grávida, fruto de um abuso. Aquela comunidade, ela tem que se mover, ela tem que oferecer um contexto de amor, oração e aconselhamento, não é?
se somos contra o aborto, mas o que nós vamos fazer nessa situação, então? Nós vamos apoiar, nós vamos dar suporte espiritual, encaminhar para um programa, né, social, de psicólogo, né, porque uma criança precisa desses cuidados. E até mesmo adultos, né, que já são adultos, mas sofreram, né, a questão do estupro, por exemplo. Ela não quer aquele filho, fruto de um estupro. Imagina ter um filho de um bandido da rua. O primeiro pensamento vem, eu vou abortar. Mas qual que é o papel da igreja? É aconselhar essa mãe, é aconselhar essa pessoa, e dar todos os cuidados, aparatos para ela, para que ela possa cuidar dessa criança. Porque a criança ali no ventre da mãe já é uma vida, e ela não tem culpa do que aconteceu do lado de fora, né? Então, e a mãe que está gerando aquele filho, ela é responsável por nutrir, tanto biologicamente, né, como emocionalmente e espiritualmente. Essa mãe, ela é responsável por nutrir essa criança. Então, realmente, o aborto não é o melhor caminho. Em tais casos, o apoio poderá tomar forma de centros de aconselhamento, casas para mulheres grávidas e a criação ou utilização de serviços cristãos de adoção. Olha só, pode ser que no último caso, né, a mãe realmente não queira. Então, ela pode dar o filho para adoção. Eu não quero, eu vou abortar? Não, eu vou cuidar dele até o momento que ele nascer, e se realmente eu não quiser, não tenho nenhum afeto por ele, porque foi fruto de um estupro, né, então eu vou pegar essa criança e vou doar, entregar para adoção. Isso está até disposto na lei, né, do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. A mãe, ela pode entregar o seu filho para adoção, e a lei permite isso, né, e tem todos os aparatos, né, tem a questão da infância e da juventude que apoia, tem os profissionais interprofissionais, né, psicólogo, psiquiatra, assistente social. O fórum, ele tem todo um aparato para ajudar essa mãe. Então, qual que é a função da igreja? Aconteceu uma situação dessa, apoiar essa mãe até o momento em que essa criança possa nascer, né, com vida, com cuidado. E se ela não quiser, apoiar também na questão do direcionamento jurídico, levar essa criança para adoção. Muitas vezes a gente acha que a adoção é porque a mãe não gosta do filho e entrega o filho para adoção. Não, mas às vezes acontece a adoção porque ou o pai e a mãe morrem, ou porque acontece essa questão de uma gravidez indesejada. Então, a lei permite a mãe dar o filho para adoção nesses casos, né? Não simplesmente, eu não quero, pode levar. Tem um contexto por trás, isso mesmo. Então, qual que é o desafio da igreja diante dessa situação, né? O desafio da igreja, então, é apoiar ao mesmo tempo, se opor ao aborto, mas estar pronto e preparada para apoiar famílias em situações de risco também, né? Agora, nós vamos falar da engenharia e terapia genética. A Igreja do Nazareno apoia o uso da engenharia genética para alcançar a terapia genética. O que é a engenharia genética, né? Pesquisas com célula-tronco, por exemplo, né? São pesquisas que podem usar o DNA das pessoas, né, para investigar uma doença e alcançar uma cura, por exemplo, né? Criar um remédio. Então, a Igreja do Nazareno, nós encerramos então essa parte de aborto, né? O desafio da igreja então olhar para a sociedade com um olhar de misericórdia, compaixão e apoiar da maneira possível, baseado na palavra de Deus. Agora nós vamos para o outro ponto, que é a terapia genética, pesquisas com célula-tronco, ok? Então são 4 pontos que nós vamos abordar hoje: aborto, pesquisa com célula-tronco, eutanásia e a negação do tratamento médico. Então, nós estamos no segundo ponto, a terapia genética, pesquisa com célula-tronco. Ok? A Igreja do Nazareno, ela apoia a pesquisa nesse sentido, né, de busca por uma cura, né, busca
por um remédio. Então, ela vai pesquisar ali o DNA do homem, do ser humano, né, por alguns objetos. Por exemplo, vou ler aqui o que está no texto. Opomos-nos. Uhum. Isso. Uhum. Sim. Uhum. Sim. É. Só para o pessoal de casa que está assistindo, e quem vai ouvir a gravação, talvez não tenha ouvido, né, o que a Ana falou. Esses temas, né, parecem muito científicos, parecem muito distante de nós, mas acontece no nosso dia a dia, né? A Ana deu o exemplo aqui, né, dos testemunhos de Jeová, por exemplo. Eles são contra a transfusão de sangue. E aí aconteceu de uma criança precisar dessa transfusão, e ela é filha de um casal testemunho de Jeová, e os pais não queriam que ela fizesse a transfusão de sangue. Quer dizer, ia perder a filha por conta de um dogma da igreja, né? Nós cremos na palavra de Deus, e Deus nos dá os direcionamentos, os mandamentos na palavra dele. E hoje nós estamos estudando aqui essas questões da ciência, tudo, colocando em pauta isso, e ver se isso casa com a Bíblia, né? Então, os médicos tinham as suas leis também, né? O médico fez um juramento lá, né, quando se formou, que não deixaria, né, permitiria a morte enquanto tivesse solução ali, né? Então, o médico acionou o jurídico e o promotor, inclusive o promotor cristão, na hora lá assinou, autorizou a transfusão de sangue, mesmo contra a opinião dos pais, né, por questão religiosa. Então, nós, como crentes, como eu falei, nós não estamos à parte da sociedade, nós estamos no meio da sociedade. Como nós vamos agir ali dentro, né? A igreja, ela se opõe à utilização da engenharia genética que promova a injustiça social e despreze a dignidade da pessoa, ou tente alcançar a superioridade racial, intelectual ou social sobre os outros, né? Usar a engenharia genética só para o seu bel prazer, né? Para dizer, vou ser uma raça superior aos seres humanos, né? Multiplicar a inteligência, multiplicar a força, alguma coisa desse tipo, né? A igreja é contra isso. Opomos-nos também à iniciação de estudos do DNA cujo resultado possa encorajar ou apoiar o aborto humano. Nós acabamos de falar sobre o aborto. E esses estudos genéticos que apoiam, né, ou facilitam a ação do aborto, nós somos contra também, né? Em todos os casos, a humildade, o respeito pela inviolabilidade da dignidade da vida humana, a igualdade humana diante de Deus e a prática da misericórdia e justiça devem reger a engenharia e a terapia genética, né? Então, como que se deve trabalhar com a engenharia genética? Dentro dos preceitos e convicções cristãs, né? Com respeito da igualdade e do bem comum. Há pesquisas com célula-tronco. A Igreja do Nazareno encoraja fortemente a comunidade científica a prosseguir os avanços na tecnologia de células
tronco, obtidas a partir de fontes tais como o tecido humano de adulto, placenta, sangue do cordão umbilical e fontes de animais e outras fontes embrionárias que não humanas, né? Porque tem um estudo também que usa células embrionárias de humanos, né? E aí, quanto a isso, nós somos contra, porque bate diretamente com aquilo que nós já falamos sobre o aborto, né? Usar o aborto e depois pega aquela criança e começa a usar como forma de estudo, objeto, né? Tirar ali a célula tronco, né? Nós chamamos de células estaminais. Nós não, né? A ciência chama células estaminais. Né? Mas com o fim correto e na tentativa de trazer saúde para muitos, isso nós concordamos, né? Desde que não seja células embrionárias humanas. Pode ser, então, nós concordamos, né? Quem somos nós para determinar o que a ciência vai fazer, né? O cientista estudou, ele sabe o que fazer lá, mas quando começa a agredir, começa a atingir a vida humana, né, a santidade da vida humana que Deus nos proporcionou, aí nós somos contra. Não que nós vamos proibi-los de fazer, como eu disse, o ser humano hoje, sem Deus, ele pode fazer coisas do arco da velha, né? Mas nós temos a nossa posição como cristãos. Já que nós concordamos ainda, né, com busca da cura, busca de terapias para a saúde das pessoas, né, desde que seja tecido humano de adulto, placenta, sangue do cordão umbilical, ok, e fontes embrionárias de animais, não de seres humanos. Nós nos opomos à destruição do embrião humano, né, que tire a vida de um ser humano após a sua concepção para qualquer propósito, né, seja para pesquisa, né, faleceu ali a criancinha logo na concepção, então vou pegar ela como um instrumento de estudo. Isso aí é se propor a uma arrogância humana, né, e não se submeter à vida que Deus deu para nós. Coerente com esse ponto, nós nos opomos também ao uso para qualquer propósito de tecidos derivados de fetos humanos abortados. Só para finalizar o texto aqui sobre células tronco, tudo bem? Agora, a eutanásia, terceiro ponto nosso, a eutanásia. O que é a eutanásia? A eutanásia, senão, é a morte induzida, né? É quase parente do aborto ali, né? O aborto induzido não é tirar a vida de um feto, um embrião que está ali nascendo. A eutanásia é tirar a vida daquele que, por exemplo, está lá na cama do hospital, né? Está em coma, está no leito, está sofrendo, e ele sabe que vai ficar com umas sequelas, né, depois que sair do hospital. Então, a familiares, o próprio doente fala com os médicos, fala assim: o que vocês acham da eutanásia? Assim a gente interrompe esse ciclo de sofrimento, né? Já estou sofrendo há muito tempo, eu prefiro a morte. Então, a eutanásia é uma prática, né, médica, mas não legalizada, né? E que ocorre muitas vezes, né, a pedido do próprio doente ou a pedido dos familiares. Diferente da literatura, né, que diz... Na Suíça é autorizado. Né? Para poder tirar a vida, né? Nós pregamos a vida, né? Então, tudo que é aquilo que é contra a vida, nós somos contra também. Eu estudando a eutanásia, eu lembrei de um texto da literatura de Rubem Alves, que diz assim, ó: como um instrumento musical, a vida só vale a pena ser vivida enquanto o corpo for capaz de produzir música. Ele comparou o nosso corpo como um instrumento musical. Se está produzindo música, tá bom. Se não está produzindo, pode matar, né? Joga fora. Então, a Bíblia, diferente da literatura, fala assim: enquanto há vida, há esperança. Eclesiastes 9:4. Se nós dissermos assim: estou sofrendo muito, então tira a minha vida, você está jogando fora tudo aquilo que você pregou a vida inteira, que a sua vida foi feita por Deus, e que Deus é o seu Senhor, que Jesus Cristo é o seu Senhor, que Ele que comanda a sua vida, Ele que dá as ordens. Jó fala lá no livro dele: Ele
deu a vida e Ele mesmo tirou. Então, quem pode tirar a vida do ser humano, senão Deus? Né? Então, quando a gente induz a morte de alguém, nós estamos passando na frente de Deus, nós estamos sendo presunçosos, arrogantes o bastante para ignorar Deus, falar: Deus, o Senhor fez ali a minha mãe e a minha avó sofrer, agora eu vou autorizar a eutanásia. E Deus, qual que é a vontade de Deus? Deus pode mudar a situação de uma pessoa até no último suspiro, né? Nós cremos que a eutanásia, a morte intencional com o propósito de pôr fim ao sofrimento de uma pessoa com uma doença terminal ou portadora de uma doença degenerativa é incurável, mas que não está ameaçada de fim da vida, de imediato, é incompatível com a fé cristã, né? A pessoa pode estar assim, numa situação terrível, mas se ela não é ameaçada, né, de perder a vida, se ainda há chances de recuperação, se ainda há uma possibilidade, como a palavra do Senhor diz, enquanto há vida, há esperança. Nós nos colocamos contra essa prática, né? Somos a Igreja do Nazareno, ela é contra a prática da eutanásia nesse sentido. Acreditamos que a rejeição histórica, né, da eutanásia pela igreja cristã é confirmada pelas convicções cristãs derivadas da Bíblia e que são fundamentais à confissão de fé da igreja de Jesus Cristo como Senhor. Ao reivindicar o senhorio da pessoa de Cristo sobre si, a eutanásia viola a confiança cristã em Deus como o Senhor soberano da vida, como nós dissemos aqui, né? A partir do momento em que eu acho que a eutanásia é a única saída para a solução dos problemas, para acabar com o sofrimento, eu ponho em xeque a minha confiança em Deus. Eu estou declarando que eu não confio mais em Deus e que aí eu vou tomar minhas próprias decisões, né? O texto que eu citei é Jó, capítulo 1, versículo 21. Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então, a base é confiar em Deus, né? Confiar em Deus e Deus vai fazer a obra dele. Agora, a permissão de morrer, né? Eu vou ler na íntegra o que está lá no ponto 30.6 do manual. Cremos que quando a morte humana é iminente, tanto o não iniciar como o retirar de sistemas artificiais de apoio à vida são permitidos dentro dos limites da fé e prática cristãs. Esta posição aplica-se a pessoas que estejam num persistente estágio estado vegetativo, e aquelas em que a aplicação de meios extraordinários para o prolongamento da vida não traz nenhuma esperança razoável de retorno à saúde. Cremos que quando a morte é iminente, nada na fé cristã requer que o processo de morrer seja artificialmente adiado. Como cristãos, confiamos na fidelidade de Deus e temos a esperança da vida eterna. Isto faz com que os cristãos aceitem a morte como uma expressão de fé em Cristo, que venceu a morte no seu lugar e retirou-lhes a vitória. Se da mesma forma nós não podemos induzir a morte, aqui nesse ponto ele fala que nós não podemos induzir a vida, né? Como induzir a vida? A pessoa tem suas funções vitais totalmente já nulas, né? Ela já não tem batimento cardíaco, os órgãos não respondem mais, ela só está ali por causa dos aparelhos artificiais, né? No estado vegetativo. Então essa pessoa, né, cientificamente ou biologicamente, ela está morta de fato. Então aqui o manual entra e fala assim: aí é permitido então morrer, porque a pessoa já está desfalecida, ela só está sobrevivendo, ou só está ali no estado vegetativo por conta dos aparelhos. Então, nesse momento, sim, aí é proibido você ficar estendendo a vida artificialmente, até porque aqui diz, se esse prolongamento da vida não traz nenhuma esperança razoável de saúde, né? É diferente de uma pessoa que ficou paralítica, né? E aí vai buscar a medicina, os aparelhos para andar novamente. Nós vimos uma reportagem no Fantástico em que tem um aparelho que pega a pessoa por aqui, levanta
põe em pé e ela segura, né? Mesmo ela não podendo andar, esse aparelho, ele responde às informações do cérebro, né? E o cérebro manda ondas elétricas para esse aparelho e a pessoa vai andando, se movimentando com a ajuda de aparelhos. É diferente, a pessoa está viva, né? Ela está paralítica das pernas ali, da cervical, mas com a ajuda de aparelhos ela consegue andar. É diferente de uma pessoa que já não tem mais sinal vital nenhum e está ali, né, respirando por aparelhos, está no estado vegetativo há muito tempo. Aqui fala sobre a persistência do estado vegetativo. Então, a Igreja do Nazareno se opõe à eutanásia no sentido de que se a pessoa está num estado de coma ou de uma doença degenerativa, mas não há uma previsão de morte iminente, se há ainda uma esperança, aí é contra a eutanásia. Mas nesse caso, ela já não responde a nenhum estímulo, e está somente vivendo por aparelhos. Aqui nesse caso, há um consentimento de permitir morrer, ok? Diante de tudo isso, né, nós falamos sobre agora a rejeição do tratamento médico, né? O último ponto. Perdi aqui o ponto nós estávamos, deixa eu ver aqui a santidade. É justamente isso que nós acabamos de falar. O último ponto é permitindo morrer, né? A negação do tratamento médico também é a questão de, eu confio em Deus, então não vou procurar o médico. Não, tem que procurar o médico sim, né? Se Deus instituiu o médico capacitado para cuidar do ser humano, é a mesma coisa então, eu confio em Deus, não vou para a escola, né? O que serão dos professores? Não, eu vou passar de ano, Deus vai me ajudar. Não, tem que estudar. E a questão da medicina é da mesma forma, né? Se você tem recursos, né? Se você está doente, procure o médico, né? Não vá na ideia de, Deus vai me curar, né? Tem aquela historinha do barco, que o cara estava no naufrágio lá e falou, Deus vai me ajudar. Aí Deus manda um navio e fala, não preciso de ajuda, Deus vai me salvar. Aí Deus manda outro navio, aí fala assim, não, Deus vai me ajudar. E ele acaba morrendo, aí chega lá em Deus e fala assim, Deus, por que você não me ajudou? Eu mandei 2 barcos lá, por que você não, né? É bem isso, né? Então, a negação do tratamento médico é isso, é você não negar que existe pessoas capacitadas que estudaram para isso, que nos ajudam também na questão da saúde, né? Se você tem esse recurso, você use e abuse dele para ter uma vida boa. Isso é cuidar do corpo também. O corpo não é o templo do Espírito, da santidade? Então, cuidar do corpo, da saúde, é cuidar do templo do Espírito. Concluindo aqui, Salmo 37 fala assim, confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Tudo isso que nós falamos resume-se em confia no Senhor. Paulo escreve aos Filipenses lá no capítulo 1, versículo 21 e diz assim, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? Fique em pé no seu lugar, nós vamos orar. Nós encerramos aqui esse estudo. Que o Senhor possa falar nos nossos corações. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo, porque nós abordamos aqui temas, ó Pai, da sociedade, do mundo, ó Pai, e nós como seres pertencentes também a essa sociedade, nós precisamos estar, ó Pai, aptos a responder, Senhor, todo e qualquer questionamento, e a defender a nossa fé, baseado na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por esse tempo, que Teu Espírito Santo possa assentar essa palavra no nosso coração, que nós possamos, ó Pai, gerar frutos dela também lá fora, ó Pai, a partir das discussões, das conversas e do posicionamento, que nós possamos alcançar pessoas através do nosso testemunho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus.